Êxodo capítulo 19. Quero falar um pouco sobre Moisés. Quero falar para vocês que essa palavra foi gerada em meu coração. Na verdade, as pessoas vieram me falar ontem: nossa, pastora, a senhora desceu o cajado, né? Queria falar para vocês que Deus primeiro, Ele desce o cajado na gente primeiro aqui, né? Aqui vem primeiro aqui pra gente. E foi uma palavra que Deus falou fortemente ao meu coração. E algo muito forte, num momento, um secreto meu e de Deus. E essa palavra foi gerada em meio às muitas lágrimas derramadas dos meus olhos, porque eu estava pedindo para Deus de que Ele ministrasse realmente ao meu coração. Algo que eu preciso e que eu creio que Deus irá fazer na minha vida. E é isso que eu gostaria que você realmente abrisse o coração hoje, para receber a mesma palavra que eu recebi, com o mesmo impacto, com a mesma força que veio ao meu coração, que venha ao seu. Amém? A partir do verso 9. Vou ler somente alguns versículos. Tá, o verso 9 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Virei a vocês numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Verso 17. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Vamos lá para o verso 20 agora. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, subiu para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para o Senhor e muitos deles para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor falará ao nosso coração. Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que nós não sairemos daqui da mesma forma, mas que essa palavra, Senhor, virá como uma verdade, Senhor, em nossa alma, uma verdade em nossos sentimentos, em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor preencha o nosso ser e que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou com o seu povo, que o Senhor tem falado com o seu povo, que o Senhor tem bradado ao seu povo, que o Senhor tem se manifestado ao seu povo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor leve a nossa mente cativa, Senhor, ao trono da graça, e que nada tire, Senhor, a nossa visão do que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, que nenhum tipo, Senhor, de pensamentos contrários venham contra aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, nosso meio nessa noite. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus?
Nessa noite, meu querido, eu quero trazer para você uma palavra bem forte. Quero que você aperte o cinto. Quando eu falo assim, aperte o cinto, é que o trem vai ser meio forte, né? Aperte o cinto, que o piloto sumiu. Tô brincando. Aperte o cinto, respira fundo. Quero dizer para você que Jesus te ama, por isso que Ele quer falar com você nessa noite. E coloque amor nas minhas palavras, querido, tá? Não fica olhando para aquela pastora lá, ela só sabe pregar sobre exortação. Irmãos, é as palavras que Deus geralmente me dá, né? Coloque amor nas minhas palavras, com todo amor e carinho, e que você receba da parte de Deus o que Ele tem para fazer na sua vida. E eu quero que você perceba comigo o contexto desse evento. Se você já leu lá, né, Gênesis, eu espero em nome de Jesus que você tenha lido. Você sabe todo o contexto de que aconteceu. Quantos aqui já leram Êxodo? Caminhada do povo no deserto, né? Geralmente o povo não gosta, né, de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, que Deus estabelece leis, essas coisas. Mas são maravilhas que o Senhor fez, principalmente Êxodo, maravilhas que o Senhor fez ali no meio do deserto com o povo. José tinha sido vendido escravo para o Egito, e ali ele se tornou governador. Era um plano de Deus, porque quando houvesse fome na terra, José trouxe a família dele, trouxe o povo hebreu para o meio dos egípcios. Mas o povo hebreu começou a crescer muito, e os egípcios não gostaram disso, colocaram eles como escravos. Então eles viveram ali naquela terra do Egito por muitos anos, mais de 400 anos, como escravos, e pedindo e clamando ao Senhor por um libertador, pedindo para que Deus os levasse daquele lugar, pedindo para que Deus cumprisse a sua promessa, pedindo para que Deus levasse eles novamente para a terra prometida. Então Deus levanta Moisés, e o povo é liberto do Egito. E o povo sai em busca da sua promessa, em busca da terra que emana leite e mel, e começam a sua jornada no deserto. Irmãos, mas quero dizer para você que mais de 400 anos, não são 400 meses, 400 dias, 400 horas, 400 semanas, são 400 anos. 400 anos, já pensou? 400 anos de escravidão, gerações e gerações de uma mentalidade que agora se via escrava de uma cultura totalmente diferente, que era a cultura egípcia. E antes deles entrarem na promessa de que Deus tinha para eles, antes deles entrarem na terra prometida, antes de se posicionarem, antes de receberem tudo aquilo que Deus queria entregar para eles, Deus precisava fazer um limpa, Deus precisava fazer um delete, Deus precisava fazer uma transformação na mente deles. Irmãos, porque não é só você desfrutar do novo, é você ser o novo. Jesus disse assim: eu não coloco vinho novo em odres velhos. Você precisa receber uma transformação para que Deus coloque o novo sobre a sua vida. Para que você viva o novo na sua vida, você precisa se tornar um recipiente novo. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nós envelhecemos. Eu não quero dizer aqui na ordem cronológica, na sua idade. Eu quero dizer que muitas vezes nós envelhecemos na nossa religiosidade, na nossa caminhada cristã. Nós vamos aprendendo coisas e vamos estabelecendo coisas na nossa mente. E muitas vezes nós não deixamos sermos transformados. Nós vamos nos tornando frios, indiferentes à presença de Deus. Coisas que nós recebemos lá atrás, coisas que nós aprendemos lá atrás, nós não queremos mudar, nós não queremos transformar. Porque eu aprendi assim, da igreja onde eu vim era assim, o pastor era assim, assado, e era assim que era o louvor, e cantava hino do cantor cristão, e era dessa forma, e eu não aceito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem algo novo para você.
Deus tem uma mentalidade nova para você. Nós não nos tornamos mais depositados daquilo que Deus quer para fazer em nossas vidas, porque nós vivemos com a nossa mentalidade velha, com aquilo que nós aprendemos lá antigamente. Nós não deixamos ser transformados por Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer fazer algo maravilhoso em nossa vida, em nosso meio, na nossa igreja. Deus quer fazer algo sobrenatural nessa noite. Deus tem promessas para cumprir em você, mas você precisa desse encontro com Deus, e você precisa dessa transformação, desse delete. Você precisa limpar a sua mente e se abrir para aquilo que Deus tem para fazer. Irmãos, Deus tinha algo novo para esse povo. Deus tinha uma terra, Deus tinha uma promessa. Esse povo que saiu do Egito, em menos, se a gente for ler aqui em Êxodo, em menos de um mês depois, ele para o povo na base do Monte Sinai, e porque era hora do povo receber algo novo da parte de Deus. Era hora do povo ter uma experiência com Deus, conhecer a Deus. Era hora do povo ter uma revelação maior de Deus. Irmãos, pensa comigo, hoje nós, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nessa época Jesus não tinha vindo ainda. Nessa época eles não tinham o Espírito Santo de Deus, e eles conheciam a Deus apenas de ouvir falar das promessas, dos pais que falavam que haveria um libertador, que tiraria eles ali do meio da escravidão, e eles não conheciam o Deus ao qual eles serviam, ao qual eles ansiavam tanto. Em 400 anos eles acabaram perdendo a voz de Deus, perdendo a esperança. Tantas coisas, tantas perspectivas foram perdidas. E quantos de nós, meu irmão, minha irmã, temos perdido em nossa trajetória espiritual, em nossa caminhada cristã, em nossa história de problemas, de dores, de trauma, se encarrega disso, mas Deus quer resgatar conosco nessa noite uma mente saudável, uma mente de esperança. Deus quer restituir os melhores anos da nossa vida. Sabe quais foram os melhores anos da sua vida? Você se lembra? Quando você conheceu Jesus. Quando você tinha aquela sede, aquela vontade de conhecer, aquela vontade de aprender mais sobre Ele, aquela vontade de estar sempre na presença dEle, aquela vontade de ter relacionamento com Ele. E muitas vezes o tempo, muitas vezes as situações nos vai fazendo com que a gente perca isso dentro de nós. Muitos podem pensar, mas eu não tenho mais tempo, pastor, eu já fiz as minhas escolhas, eu já perdi as minhas esperanças de algo novo. Mas irmão, irmã, eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus te trouxe aqui para se encontrar com você e resgatar novamente a comunhão que você tinha com Ele, assim como Ele fez com aquele povo. Ele falou assim: Moisés, para esse povo aqui, que agora eu vou me apresentar para eles. Esse Deus que eles tanto ansiavam, esse Deus que eles tanto ouviam falar. Mas isso, irmão, não é uma ação divina, isso é uma ação conjunta. É uma ação sua e uma ação de Deus. Não pode ser apenas uma vontade de Deus, precisa ser uma vontade sua também. Você precisa estar aberto para dizer: ei, eu estou aqui também, eu quero me encontrar com o meu Deus, eu quero conhecer o Deus ao qual eu sirvo. Aí Deus aparece para Moisés e diz: diga a esse povo, diga ao meu povo, que daqui a 3 dias eu vou me encontrar com eles. Meu Deus, imagine, irmãos, que forte. A Bíblia diz aqui que quando ele desceu no monte,
veio relâmpagos e o monte tremia. Imagina você ver isso. E aquele povo viu. Imagina você ter essa experiência com Deus, de se encontrar com Ele. Tanto tempo sem se relacionar com Deus que eles criam. E o próprio Deus dizer: ei, daqui a 3 dias eu estarei aqui para me encontrar com vocês. Isso não acontecia, irmãos, há gerações. E há quanto tempo que você não se encontra com Deus? Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer se encontrar com você todos os dias. Deus mandou o seu único filho para o mundo, o Cordeiro Santo, puro, para morrer em nosso lugar, para que o véu fosse rasgado e para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele. Irmãos, Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quantos de nós podemos dizer isso? Eu ouvia falar de Deus, mas agora eu conheço o Deus que eu sirvo, eu tenho experiências com Ele. Irmão, eu oro para que você tenha essa experiência. Eu oro para que você veja Deus. Eu oro que pelas suas madrugadas você encontre com Deus. Não tem mais nada mais precioso do que você conhecer o Deus ao qual você serve. Pelos seus caminhos, que você se encontre com Deus, que você o veja no meio dos seus olhos embaçados, pelas lágrimas. Não basta somente vir aqui na igreja. Você precisa se encontrar com Ele todos os dias, lá na sua casa. Aqui, irmãos, aqui é só uma sopinha, mas o feijão com arroz ali, do seu relacionamento com Ele, é todos os dias ali, em que você marca um horário com Ele. Você fala: Deus, eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero marcar um encontro contigo. 3 horas da manhã, meia-noite, 6 horas da manhã. Eu quero ter um momento com o Senhor e nada mais importa. Eu não me lembro qual era o teólogo que eu ouvi falar. Não me lembro, eu acho que era o John Wesley. John Wesley, não sei se era o John Wesley ou o Billy Graham. Só sei que apareceu uma pessoa muito importante para falar com ele. Se eu não me engano, era o presidente daquele país. E ele falou assim: não vou receber, porque nesse momento eu estou tendo o meu momento com o meu Deus. Nesse momento nada me tira do foco de ter o meu encontro com o meu Deus. Por isso, irmão, que é tão importante. Esses dias, uma pessoa me falou assim: pastor, esse ano eu quero viver um ano novo. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Eu falei assim: irmã, para mim, não existe nada melhor do que a oração na madrugada. Para mim, porque essa é a minha experiência. Que você acorda de madrugada, está um silêncio, e ali na madrugada, você pode ouvir Deus falando com você. E não tem nada mais precioso do que isso. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não troque isso por nada. Eu lembro quando eu fazia jocum, eu tinha uma amiga minha, hoje ela é pastora da Assembleia, Ana Paula, o nome dela. Ela falava demais. Acho que ela era muito sanguínea. Falava, ela não parava de falar um segundo, às vezes dava até dor de cabeça de ficar perto dela, né? E a gente dormia todas as moças juntos num quarto, eram mais de 20 e poucas moças. E ela, meu Deus, falava: Ana Paula, deixa nós dormir. Que ela ficava falando. Aí ela contou uma experiência que ela teve com Deus. Ela disse que estava num momento de devocional, porque lá na Jocum, todos os dias, às 6 horas da manhã, se acordava naquele frio de Goiânia. Se acordava e você tinha que ter a devocional.
E ela contando para a gente, eu fui ter a minha devocional hoje, e eu estava lá parada, e uma galinha cacarejando, e a galinha não parava de cacarejar perto de mim. Eu falei, meu Deus, que essa galinha não para de cacarejar, eu não estou nem conseguindo ouvir Deus. Aí disse que Deus falou assim para ela, assim é você, eu estou tentando falar com você, você fica cacarejando. Você não fica em silêncio para ouvir a minha voz. Você só fica falando, reclamando, murmurando, que quer ir embora, que está com saudade. É que é sua família, da sua igreja, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas eu quero falar com você, mas você não deixa, porque você só fica falando. E quantos de nós muitas vezes perdemos a voz de Deus, porque nós ficamos falando e falando e falando, e não nos ficamos em silêncio para ouvir o que Ele tem a dizer ao nosso coração. Irmão, desde o princípio foi assim. Nós estamos estudando aqui com as mulheres sobre Eva. É muito forte você estudar sobre Eva. Eu estava até comentando esses dias com as mulheres e falei assim, eu não sei se vai ficar todas aqui até o final do ano, porque é bem forte esse tema. E eu estava ouvindo uma mensagem em que quando Deus, Ele vinha se relacionar com o homem, quando o homem pecou, houve a ruptura da comunhão do homem com Deus através do pecado, porque o que nos separa de Deus é a nossa iniquidade, o nosso pecado. Deus falou para Eva assim, com dores de parto você terá os seus filhos. No original em hebraico está a palavra itzabon. E quando Deus diz para Adão, com o suor do seu rosto, você vai trazer o sustento para a sua família. E no original, em hebraico, também está itzabon. E essa palavra itzabon, se você for estudar na Bíblia, itzabon, quando Deus diz lá em Noé, quando houve o dilúvio, que o coração de Deus se pesou, porque ele tinha havido criado o homem. Quando diz na palavra de Deus, diz a mesma palavra em hebraico, itzabon. Isso, que quer dizer itzabon, pastora? Itzabon é um peso no coração, é uma angústia, é uma dor, e Deus não implantou a dor de parto na mulher, não implantou de que o homem tem que suar para trabalhar, para trazer o sustento. Sabe o que é que Deus implantou no coração do homem para que nós nos relacionássemos com Ele? É esse vazio que você sente de vez em quando. Essa tristeza que você sente, que você não sabe de onde vem. Essa ansiedade que você sente, é Deus falando, ei, vem aqui se relacionar comigo, eu estou te chamando, porque as suas iniquidades têm te separado de mim, mas vem aqui, porque eu mandei o meu filho, porque com o sangue dele, você pode se aproximar de mim, e ouvir a minha voz. E quantos de nós estamos sendo levados por esses sentimentos, que tem nos enganado? Deus quer que nós estejamos próximo dEle. Deus não quer você simplesmente participando de cultos 2 horas por semana, seguindo somente regras, tendo simplesmente alto padrões morais, porque Ele quer com você comunhão. Comunhão com você. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Mas o homem pecou lá no Éden, aí o que Deus fez? Eu, por amor, para resgatar de novo essa comunhão, eu vou mandar o meu único filho, para que ele se aproxime de mim. E nós não temos dado voz a esse privilégio que nós temos hoje, de nos aproximarmos diante de Deus, e ouvir a voz dEle. Moisés, eu vou me encontrar com o povo daqui a 3 dias. Quantos aqui são casados? Quantos se lembram do seu primeiro encontro? Coração acelerado, o frio na barriga.
a mão gelada, não sabia nem falar, né? A voz tremia. E o casamento, o dia do casamento? Mais nervoso ainda, né? Tem gente que chora, se debulha em lágrimas. Irmãos, imagina Deus descer ali para Moisés e falar assim: fala para o povo que eu vou me encontrar com eles. Imagina Deus está falando com você hoje: fala com o meu povo que eu quero me encontrar com eles. O ser mais perfeito, o nosso Criador, se encontrar conosco. E é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. Mas é isso que o seu coração deseja? É isso que você quer? Mas aqui eu quero entrar em alguns pontos, pois Deus estabeleceu alguma preparação para se encontrar com Ele. E Deus dá a Moisés 3 instruções. E a primeira é a santificação. Porque a primeira instrução que Deus dá a Moisés: diga ao povo que lave as suas vestes. Irmãos, preste atenção nessa instrução. Não era para trocar de vestes, não era para comprar uma roupa nova, era para lavar a sua veste. A pessoa era a mesma, a identidade era a mesma, a personalidade era a mesma, mas Deus estava dizendo: eu quero que vocês lavem as suas vestes. E o que simboliza isso, pastora? Simboliza algo muito simples, claro e objetivo. O nosso Deus é um Deus santo, e Ele quer que você, para se encontrar com Ele, seja santo. E é simples assim. Lave as suas vestes nessa noite. Tire todo o pecado, toda a iniquidade. Não é Deus que desce e lava as vestes. Não é o marido que lava as vestes da sua esposa. Não é a mãe que lava as vestes do seu filho. Não é o sacerdote que lava as vestes do povo. É cada um lavando a sua roupa. É cada um olhando para dentro de si. É cada um olhando para as suas iniquidades. É parando de olhar para o outro, é parando de ficar: ai, meu marido não ora, ai, minha mulher não faz jejum, ai, o meu filho não vem na igreja. É você e Deus, nada mais importa. Ai, irmãos, eu quero que nessa noite você tenha esse profundo senso de santidade na sua vida, porque se você quer se encontrar com Deus, como é que estão as suas vestes? Porque nós queremos que Deus abençoe tanto a nossa vida, as nossas finanças, a nossa saúde. Nós queremos que Ele abençoe a nossa jornada, mas nós não queremos nos comprometer com a nossa entrega. Nós não queremos nos comprometer com a nossa mudança, com a nossa transformação. Nós não queremos que os nossos hábitos precisam ser mudados e deixados para trás. Eu oro para que nessa noite você sonde o seu coração e que o Espírito Santo permita que os seus olhos espirituais se abram e você veja quais são essas atitudes que estão sujando as suas vestes. Quais são as atitudes que estão sujando as suas vestes? Irmãos, nem todo comportamento é permitido. Não é qualquer coisa que a gente pode fazer. Não é qualquer ambiente que nós podemos ir. Não é qualquer tipo de conversa que nós podemos ter. Não é qualquer palavra que pode sair da nossa boca. Não é qualquer lugar que nós podemos fixar os nossos olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos santos. Isso quer dizer que nós somos separados. Você é separado por Deus, você é diferente, você é escolhido e você precisa mostrar isso para o mundo. Não adianta querer viver ansiando por um avivamento sem nós entendermos isso. Ai, Deus vai vir, vai avivar, vai vir um último avivamento, onde Jesus voltar. Não adianta, irmãos, nós somos santos e Deus quer que nós nos santifiquemos todos os dias. Por isso, é inadmissível algum tipo de comportamento que nos faça igual aos outros.
Nada a ver, nada a ver. Nada a ver eu ficar lá na escola, né? Nada a ver eu ficar em grupos de WhatsApp, que não me... É aquele grupo lá, está falando de compra e venda aqui de 4 marcos, mas de vez em quando aparece uma figurinha lá de pornografia. Nada a ver, não. Irmãos, nós somos santos, nós somos separados. E a Bíblia diz que essa geração, ela espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Como é que nós estamos manifestando? Como é que nós estamos nos manifestando? Como que as pessoas estão olhando para a igreja? Tirando sarro? Muito lindo aquele hino que a moça fez lá da ilha de Marajó. Que bom, chamou atenção. É o que realmente, mas a gente vê, irmãos, exploração sexual aqui na nossa cidade, se a gente for pesquisar. Mas e o que nós, como filhos de Deus, estamos demonstrando na nossa vida, na nossa forma de viver como santos, como separados, como escolhidos? Como manifestar a presença de Deus sem fazer a diferença na vida das pessoas, sem o Espírito Santo brilhando através de você? Irmãos, chega! É inadmissível certos comportamentos no meio do povo de Deus. É inadmissível mau testemunho. Na igreja de uma forma, lá fora de outra. Na igreja é um santo, lá fora xinga a mulher, xinga os filhos, participa de rodas de fofoqueiros, que falam mal, participam de fofocas. É inadmissível, irmãos. Nós queremos ser santos se nós não vivemos a santidade de Deus em nossas vidas. Irmãos, eu não sei o que você está vendo lá no seu computador, eu não sei o que você está conversando lá nos seus grupos de WhatsApp, eu não sei o que você está conversando nas suas rodas de amigos, mas Deus vê. Eu até contei ontem lá no culto das mulheres, quem estava lá. Quando eu era adolescente, jovem mais ou menos, eu e mais 2 amigas minhas, o povo chamava a gente na igreja de Patricinha, né? A gente foi comer num lugar, né? Aí lá tinha uma cartela de vinho, a gente falou assim, olhamos assim do lado, não tem ninguém da igreja aqui, o pastor não vai passar aqui, vamos beber um vinho aqui, ninguém vai saber. Quantos de nós temos medo de homens, né? Quantos de nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar? Irmãos, homens, pode até ver você fazendo, você vai dar mau testemunho, as pessoas vão ficar falando de você. Mas e Deus, irmãos? Deus que vê tudo. Como é que fica a nossa vida diante de Deus? Quando nós praticamos certas coisas que ninguém vê. Lá no nosso quarto. Quando nós entramos em páginas de internet que não devemos entrar. Irmãos, Deus te chamou para ter uma vida separada, em que você respire, em que você transpire Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha moral para dizer, ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer para o seu irmão aí do lado, você tem essa moral para dizer? Tem, irmão? Sede meu imitador como eu sou de Cristo. Você consegue dizer? Paulo falava assim, sede os meus imitadores, porque eu tenho em mim as marcas de Cristo. Aonde eu estou, eu respiro Jesus. Aonde eu estou, eu falo de Jesus.
Aonde eu estou, as pessoas sabem de Jesus. Eu pago a minha vida de Jesus. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Irmãos, os céus podem passar, a terra pode passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Aumente o nível de santificação na sua vida. Preste atenção na atmosfera espiritual da sua vida. Preste atenção na atmosfera espiritual da sua casa, porque atmosferas carregadas são consequências de iniquidade. Como é que está lá na sua casa? Um ambiente carregado de briga, de confusão. É um brigando com o outro. É discussões por coisas bobas. Irmãos, o mundo espiritual é muito mais real do que esse aqui que nós vivemos. E o diabo está aí para roubar a nossa paz, para roubar a nossa comunhão, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa paz. E o que é que faz isso? As iniquidades que nos afastam de Deus. Preste atenção no ambiente espiritual em que você está vivendo. Para de cobrar do outro o que você nem mesmo faz. Para de olhar o respingo nas vestes do outro. Olhe para você. Olhe para as suas vestes. Olhe para o seu coração. Pare de apontar o que o outro está fazendo. Olhe para a sua vida, para as suas atitudes. Aí Moisés continua. Estabeleça limites em torno do monte Sinai, Moisés. Moisés, preste atenção, você vai subir com Arão no monte e você vai estabelecer limites no monte. Preste atenção, quem cruzar esse limite vai morrer. Quem cruzar esse limite vai morrer. Fale para o povo não ultrapassar o limite que você estabelecer. Irmãos, quem estabeleceu o limite? Quem estabeleceu o limite? Não. Deus falou, para quem estabeleceu o limite? Moisés. Não seja somente alguém que lave as suas vestes, mas alguém que estabeleça limites na sua vida. Quem é um sacerdote lá na sua casa? Ou sua casa assim, não, todo mundo lá é democracia, todo mundo senta, até o cachorro também dá opinião. O pai e a mãe é autoridade, pelo menos assim que eu fui criada. O pai e a mãe falou, a água parou. O pai e a mãe precisam ser autoridades. Minha mãe falava assim, mesmo depois de eu ter completado 18 anos, está debaixo da minha casa, vai cumprir o que eu estabelecer aqui. Aqui nessa casa tem horário para chegar, aqui nessa casa tem limite, aqui em casa não faz o que quer da vida, não. Aqui em casa vai fazer o que eu mandar, aqui em casa vai lavar a louça que eu mandar fazer, aqui em casa é eu que mando. Você está num ambiente espiritual em que isso aqui é uma casa de oração e aqui foi instituído um sacerdote em que ele estabelece limites. Nós estamos debaixo de uma autoridade. O próprio Moisés falava com Deus. E quando a própria irmã dele se levantou contra a autoridade dele, ela foi tomada por lepra e foi afastada do arraial. Foi Moisés que foi interceder pela irmã dele. E quantos de nós vivemos nos questionando? Ai, o pastor não devia ter falado assim, não. Não era assim que devia fazer, não. Eu acho que devia ter falado assim. Pintou a igreja dessa cor. A parede de preto não devia ter sido pintada assim. Devia ser de outra cor. Não sei o que. Deus falou para Moisés, estabeleça você os limites. E fala para o povo não ultrapassar os limites que você colocar em volta do monte. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz do sacerdote que Deus colocou sobre as nossas vidas.
Nós precisamos entender a voz das autoridades que Deus colocou na nossa vida. Nós não podemos continuarmos sendo gerenciados pelos nossos sentimentos, pelos nossos prazeres, pela nossa vontade, pela nossa carne, vivendo aquilo que nós queremos, uma vida sem limites. Nós precisamos entender que nós temos autoridade. E Deus colocou sobre nós, Deus instituiu sobre nós autoridades que tomam decisões. Autoridades que estão aqui para serem a voz profética. Para de ficar procurando profecia. De ficar ligando, eu vou ligar para a irmã para ver se ela dá uma profecia para mim. Quando vem alguém aqui e começa a falar em línguas, uma vez eu até conversei com uma pastora que veio aqui, né? Ela pregou aqui. Estou falando de verdade, irmãos. Aconteceu aqui, porque eu estava lá no fundo, estava prestando atenção. Às vezes eu fico lá no fundo só observando. Ela pregou, ela pregou. Aí ela falou, irmãos, vem aqui na frente. Vem uns 2, 3. Aí ela falou assim, fulano, um irmão que estava aqui, Deus manda de... Quando eu falei assim, Deus manda de... Irmãos... Saiu a igreja inteira. Deus está falando desde o começo do culto, ó. Mas só porque a irmã falou assim, Deus manda te dizer. Pronto, aí o povo já acha que Deus só fala através de profecias. Deus fala através da palavra. Deus fala através do louvor. Deus fala através do pastor. Deus fala através do diácono que dá uma palavra de oferta aqui. Deus fala através do ministro. Deus fala através do irmão. Para de ficar procurando outras vozes aí em outros lugares. Quantas pessoas só vivem através disso, atrás de profecia, correndo atrás da irmã do coque, pessoa de outras casas. Irmãos, nós temos sacerdote e é Ele quem estabelece limites na nossa vida. Ele é que é a voz profética na nossa vida. É Ele que coloca a mão na nossa cabeça e nos abençoa. Irmãos, a gente pode falar isso com toda a propriedade, eu e o Edinho, porque o Edinho é o sacerdote aqui, Deus escolheu ele como anjo dessa casa, mas nós temos uma voz profética na nossa vida, porque nós escolhemos. Nós falamos assim para o nosso pastor, que era desde a adolescência, o pastor que eu fugi, que eu não queria que ele visse eu bebendo vinho. Ele hoje é o meu pastor e ele sabe tudo da minha vida, e ele sabe tudo da vida do Edinho. Então, quando ele... a gente fala com ele, mas é só ele falar assim, vamos orar. Colocou a mão na nossa cabeça, irmãos. Irmãos, por que a gente corre da voz profética na nossa vida? Porque a gente não quer ouvir a verdade, né? Porque o pastor da gente conhece a gente de verdade, né? A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir Deus falando, você vai vencer... Você vai prosperar. Mas você não quer ser confrontado. Porque o seu pastor te conhece. Aí você não tem coragem de marcar um gabinete com ele. Porque ele vai te dizer o que você precisa mudar. Ele vai estabelecer limites na sua vida. Assim como ele fez com Moisés. Falou assim, Moisés, você vai estabelecer limites em volta do monte. E você vai falar para o povo, se eles ultrapassarem esse limite, eles vão morrer. Foge não, irmãos. Não fuja desses limites, porque eles são abençoadores na sua vida. Deus quer ter um encontro com você nessa noite, e eu quero que nessa noite, e eu peço que o Espírito Santo reconstrua novamente esses muros sobre a minha vida, esses muros espirituais, que muitas vezes foram derrubados. Mais adiante, a Bíblia diz no verso 17, que Moisés levou o povo para fora do acampamento, e eles ficaram de pé no monte esperando. Isso quer dizer o quê? Posicionamento para se encontrar com Deus. O que pode isso ser aplicado, pastora?
Deus quer que a gente aprenda a se posicionar para ter um encontro com Ele. Deus quer te tirar da sua zona de conforto. Irmãos, a vida não se trata em você se sentir confortável. A vida se trata de você se sentir inquieto, de você se indignar. Note bem, as pessoas estavam acampadas em um lugar e Deus diz a Moisés: fala para eles saírem do arraial e fala para elas virem e ficarem de pé no monte, porque quando elas estiverem nessa posição, eu vou falar com elas. Irmãos, a nossa fé não pode ser uma fé desleixada. A nossa fé não pode ser uma fé que aceita qualquer coisa. A gente vem da igreja de qualquer jeito, de qualquer forma. Quantos de nós muitas vezes nem nos preparamos, irmãos? Nós estamos aqui pedindo assim: irmãos, quando você chegar na igreja, dobre o seu joelho para orar, para clamar a Deus, para que Ele se manifeste. Mas a gente começa a andar aí, tem um monte de gente sentado, conversando, batendo papo ali no hall de entrada, ou então lá no bebedouro, ou então passeando aqui no corredor. E a gente pedindo: irmãos, vem aqui, tem um encontro com Deus. Dobra o seu joelho. Reverência na presença daquele que é santo. Fale com Ele: Senhor, fale comigo nessa noite. Eu estou aqui para te cultuar. O culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Eu estou aqui para oferecer um culto racional ao Senhor. Eu não estou aqui para receber, mas eu estou aqui para oferecer, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor que sai da minha boca. E com os meus joelhos eu quero me prostrar diante do Senhor, porque o Senhor é santo. Irmãos, nós perdemos a reverência, nós perdemos o zelo. Às vezes eu estou aqui pregando para vocês, você não está nem aí para mim. Está mexendo no celular, mexendo no WhatsApp, atende o celular na hora do culto. Deus está falando aqui. Já pensou na época lá de Moisés? Se tivesse celular? Misericórdia, né, irmãos? Ai, não gosto quando aquele irmão prega. Não gosto da pregação da pastora Priscila. Ontem eu até brinquei, falei assim: irmã, teve uma irmã que chegou em mim e falou assim: você vai pregar hoje? Eu falei: ai, pela misericórdia de Deus, irmão. Ela falou assim: nossa, se é a esposa do Edinho, deve... o Edinho prega muito. Eu falei: misericórdia, Senhor. Já vem eu comparar com o Edinho aqui. Eu falei: ô irmã, amém. Edinho está em outro nível, né? Eu não gosto que o irmão prega, não gosto de pregação, não vou lá na igreja hoje, não. Tem gente que olha até essas fotos, né? Hoje é a pastora Priscila, não gosto da pregação da pastora Priscila, não vou na igreja hoje, não. Vou ficar assistindo Fantástico, é melhor. Tem gente que vem na igreja só por obrigação. Tem gente que vem na igreja só porque tem que estar aqui e não por amor. Tem gente que vem na igreja e fica saindo toda hora, parece que tem um ciricutico. Vai toda hora beber água, toda hora do banheiro fazer xixi. O que não faz xixi a semana inteira. Eu acho que o banheiro da nossa igreja... Gente, eu fico pensando, né? Quando construí o banheiro que o arquiteto projetou ali. Meu Deus. Aí, às vezes, eu peço: Edinho, coloca um espelho. Ele falou assim: não colocar espelho aqui não, porque misericórdia. As irmãs vão ficar só tirando foto assim na frente do espelho. E não vai vir no culto. Então fica umas converseiras que não conversa com o irmão durante a semana, fica conversando. Ali atrapalhando o culto das crianças. Os tios estão lá, estudaram a semana inteira e fica lá os irmãos conversando. E às vezes as crianças, elas não conseguem, irmãos. Criança não consegue prestar atenção em uma coisa e outra coisa acontecendo. Eles são curiosos.
Está tentando receber da palavra de Deus e os irmãos lá bebendo água e conversando e não sei o quê. Perdeu a reverência. A palavra de Deus está sendo pregada. Deus está falando aqui dentro da igreja e as pessoas não estão nem aí. Quantas vezes nós aparecemos na igreja de qualquer jeito, acreditando que Deus aceita qualquer negócio? Irmãos, Deus estava falando para aquele povo: fique de pé, porque Deus vai falar com você. Isso se trata de reverência. Deus não é um camarada bacana. Deus é Deus e Ele importa que os verdadeiros o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Eu particularmente, o Edinho também concorda comigo, não gosto quando as pessoas ficam chamando Deus de você. Você. Até canta aquelas músicas, né? É tudo com... Não sei as músicas que falam de você. A gente fala, ô Leide, coloca a palavra Senhor. Aí tem uns irmãos do louvor que não gostam, né? Não, tem que cantar igual o original que está no... porque no inglês... Irmãos, o inglês é o inglês. O inglês é a concordância verbal diferente da nossa. Se você for estudar. Aqui, Deus é Deus, e Deus é santo, e Deus merece ser tratado como Senhor. Assim como nós nos achegamos diante de um médico, a gente não chama ele de doutor. Assim como nós nos achegamos diante de um advogado, a gente não chama ele de doutor. Assim como a gente chega perto do juiz, não chama ele de excelentíssimo. Às vezes... chamam até o Papa lá, um homem carnal, pecador como eu e você, de vossa santidade. Mas quando aqui chega, Deus, você. Total falta de reverência. Vem de qualquer jeito diante do culto. Irmãos, dobre o seu coração diante de Deus para falar com Ele. Dobre os seus joelhos para falar com Deus. Nós temos perdido o temor do Senhor quando achamos que Deus aceita de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, irmão, lave a sua veste, estabeleça limites em sua vida, estabeleça zelo, temor, a reverência devem estar dentro do seu coração, porque não há avivamento sem esse encontro verdadeiro com Deus. E esse encontro merece a nossa santificação, a nossa submissão aos limites e o nosso posicionamento. Todas as vezes quando Deus queria falar com alguém, Ele falava assim, com um homem de Deus, Ele falava assim, fique em pé. E eu quero pedir para você agora, fique em pé. Fique em pé. Nosso relacionamento com Deus não é coisa séria. Não brinque com a presença de Deus, meu irmão. Não brinque quando você chega na casa de Deus e senta de qualquer jeito, vem de qualquer jeito, vem de qualquer forma. Sabe o que é muitas vezes, irmãos? Esse vazio que você sente no seu coração. Essa tristeza, essa ansiedade, essa dor constante, é falta de relacionamento. É Deus falando assim, vem para mim, eu quero me relacionar com você. Vem, porque eu vou preencher o seu coração com os frutos do meu espírito. E um dos frutos do espírito é alegria, porque a alegria não é sentimento, a alegria é um fruto, e aí o fruto vem através de uma vida santa, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de comunhão com Deus. Quero pedir para os pastores ficarem aqui e os diáconos aqui na frente, fazendo favor. Os diáconos, até os que não estão de trabalho, por favor. E quero chamar você. Nós estamos aqui te convidando a ter esse encontro com Deus.